Olá, querida irmã, querido irmão, minhas amigas, meus amigos. Eu sempre fico muito feliz neste momento em que podemos nos reunir e ler o livro de Mórmon. Hoje é 9 de novembro de 2022, uma quarta-feira, e hoje nós vamos ler 1º Nefe, capítulo 12. Antes eu gostaria de ler uma citação do presidente Joseph Fielding Smith. O presidente Joseph Fielding Smith viveu entre 1876 a 1972 e certa vez ele disse o seguinte, abre aspas: nenhum membro desta igreja pode receber a aprovação de Deus caso não tenha lido séria e cuidadosamente o livro de Mórmon. Fim da citação. Está na Liahona de agosto de 2005, página 7. Que alegria podermos juntos estarmos estudando, lendo o livro de Mórmon, ponderando um pouco, não é? Sobre suas mensagens de vida eterna. Eu sempre gosto de lembrar que ao lermos o livro de Mórmon, nós recebemos mais a influência do Espírito Santo e recebemos poder dos céus em nossa vida para viver em segurança nesses dias tão agitados que nós vivemos. Vamos começar a nossa leitura? Então, começando no capítulo 12. Nefe vê em visão a terra prometida, a retidão, iniquidade, queda de seus habitantes, a vinda do Cordeiro de Deus no meio deles. Como os 12 discípulos e os 12 apóstolos julgarão Israel, o estado repugnante e imundo daqueles que degeneraram, caindo na incredulidade, aproximadamente 600 a 592 a.C. Versículo 1. E aconteceu que o anjo me disse: olha e vê tua semente, e também a semente de teus irmãos. E olhei e vi a terra da promissão, e vi multidões de pessoas, sim, e pareciam tão numerosas quanto as areias do mar. E aconteceu que vi multidões reunidas para batalhar umas contra as outras. E vi guerras e rumores de guerras e grandes matanças pela espada entre meu povo. E aconteceu que vi muitas gerações morrerem em guerras e em contendas na terra. E vi muitas cidades, sim, tantas que não as contei. E aconteceu que vi uma névoa de trevas sobre a face da terra da promissão. E vi relâmpagos, e ouvi trovões, e terremotos, e toda espécie de ruídos tumultuosos. E vi que a terra e as rochas se fenderam, e vi montanhas desmoronando, e vi que as planícies da terra estavam rachadas, e vi que muitas cidades afundaram, e vi que muitos foram queimados pelo fogo, e vi muitas que desmoronaram devido a terremotos. E aconteceu que depois de ver essas coisas, notei que o vapor de escuridão desaparecia da face da terra, e eis que vi multidões que não haviam caído por causa dos grandes e terríveis julgamentos do Senhor. E vi os céus abrirem-se, e o Cordeiro de Deus descendo do céu, e desceu, e mostrou-se a eles. Que coisa extraordinária! O Senhor mostra numa visão a Nefe que depois do Salvador ter vivido no seu ministério terreno, depois da ressurreição, ele aparecia aos povos aqui das Américas, que haveria grande destruição, vapores de escuridão, como realmente nós vamos ver mais adiante aqui no livro de Mórmon. E então aqueles vapores todos se dissiparam e ele viu o Cordeiro de Deus descendo dos céus, o Salvador do mundo. Não é maravilhoso? No 7. E também vi e testifico que o Espírito Santo desceu sobre 12 outros, e eles foram ordenados por Deus e escolhidos. E o anjo falou-me dizendo: eis os 12 discípulos do Cordeiro, que foram escolhidos para ministrar entre tua semente. E disse-me:
recordaste dos 12 apóstolos do Cordeiro? Eis que eles são os que julgarão as 12 tribos de Israel. Portanto, os 12 ministros de tua semente serão julgados por eles, pois sois da casa de Israel. E esses 12 ministros que tu vês julgarão a tua semente. E eis que são justos para sempre, pois por sua fé no Cordeiro de Deus, suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. Eu gostaria só de chamar aqui a atenção que o Salvador, durante o ministério terreno dele, chamou 12 apóstolos, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos. Aqui nas Américas, ele chamou 12 discípulos, porque ele já tinha os apóstolos. E os 12 apóstolos vão julgar todas as tribos de Israel e vão julgar esses discípulos que julgarão o povo que aqui vivia. E o que eles vão ver aqui, né? Ele fala no 10 aqui, né? Eles vão ver quanta fé as pessoas tinham no Cordeiro de Deus. E se realmente tivermos fé no Cordeiro de Deus, então nossas vestimentas são branqueadas em seu sangue. Ou seja, nós receberemos a remissão de nossos pecados, o perdão dos céus, devido à expiação de Jesus Cristo. Seria como se nós pudéssemos voltar a ser uma criança, um bebezinho, e viver até esse exato momento que estamos, mas sem ter pecado nunca. Não é maravilhoso saber que a expiação de Cristo pode nos purificar e nos preparar para entrarmos na presença de Deus? Ah, quão maravilhoso é o Salvador Jesus Cristo. Versículo 11. Disse-me o anjo: olha, e olhei e vi 3 gerações morrerem em retidão, e suas vestimentas eram brancas como o Cordeiro de Deus. E disse-me o anjo: estes são os que foram branqueados no sangue do Cordeiro, por causa de sua fé nele. E eu, Nefe, vi também muitos da 4ª geração que morreram em retidão. E aconteceu que vi as multidões da terra reunidas. E disse-me o anjo: eis a tua semente e também a semente de teus irmãos. E aconteceu que olhei e vi o povo de minha semente reunido em multidões contra a semente de meus irmãos. E estavam reunidos para batalhar. E o anjo falou-me dizendo: eis a fonte de água suja que teu pai viu. Sim, o rio do qual ele falou, e suas profundezas são as profundezas do inferno. E a névoa de escuridão são as tentações do diabo, que cegam os olhos e endurecem o coração dos filhos dos homens, conduzidos a caminhos espaçosos, para que pereçam e se percam. Então, aquele rio que Leí viu, que tinha um caminho estreito e uma barra que conduzia à árvore, que era o amor de Deus, a barra era a palavra de Deus. Ele viu que o rio era um símbolo das profundezas do inferno. E aquela névoa que atrapalhava, que eles tinham que ir agarrado à barra de ferro, eram as tentações do diabo. E ele observou que as tentações do diabo nos levam para muitos caminhos distantes, fazendo com que cada um de nós possamos nos afastar do Salvador Jesus Cristo. 18. E o grande e espaçoso edifício que teu pai viu são as fantasias vãs e o orgulho dos filhos dos homens. E um grande e terrível abismo separa-os, sim, a palavra da justiça do Deus eterno e do Messias, que é o Cordeiro de Deus, de quem o Espírito Santo testifica desde o princípio do mundo até agora e de agora para sempre. Então, aquele grande edifício que Leí viu, que ele não tinha uma característica, ele não tinha uma base, ele ficava flutuando, era o orgulho e ideias vãs do mundo, as fantasias vãs. E ele observa aqui que a justiça de Deus separa
as pessoas daquele edifício. Percebe? E se nós nos apegarmos à barra de ferro, que é o que nós estamos fazendo hoje, por isso eu falo tanto, importante é a constância, irmãos. Irmãs, temos que ler todos os dias, um pouquinho a cada dia. Talvez alguns de vocês seja a primeira vez que está lendo o livro de Mórmon e já tenha talvez até vários anos como membro da igreja. Parabéns, continue. Vamos ler um dia após do outro. Não importa se você já leu muitas vezes, continua lendo, firme na barra de ferro. 19. E enquanto o anjo dizia estas palavras, olhei e vi que a semente de meus irmãos combatia minha semente de acordo com a palavra do anjo. E devido ao orgulho de minha semente e às tentações do diabo, vi que a semente de meus irmãos venceu o povo de minha semente. E aconteceu que olhei e vi que a semente de meus irmãos havia vencido a minha semente, e espalharam-se em multidões pela face da terra. E vi-os reunidos em multidões, e vi guerras e rumores de guerras entre eles. E em guerras e rumores de guerras vi muitas gerações morrerem. E disse-me o anjo, eis que estes degenerarão caindo na incredulidade. Só um pequeno detalhe, irmãos. O Senhor está mostrando as gerações que vieram, que viviam aqui nas Américas, que não estavam agarrados à palavra de Deus. Eles degeneraram, caindo em incredulidade, afastando-se de Deus, perecendo. 23. E aconteceu que vi, depois de haverem degenerado, caindo na incredulidade, tornaram-se um povo escuro, sujo e repulsivo, cheio de preguiça e todo tipo de abominação. E assim nós lemos mais um capítulo do livro de Mórmon. Continua firme, um dia depois do outro, a constância, lembra? E lembra do convite que eu fiz a você? Me ajuda a convidar mais pessoas para que possamos ter aquelas 400 pessoas lendo todos os dias o livro de Mórmon, tá bom? Um dia nós vamos chegar a 1.000, a 2.000, a milhares lendo todos os dias, mas é de passo em passo. Então o próximo passo é nós chegarmos a 400 por dia. Me ajuda? Vamos lá. Tchau!